Bom dia a todos. Hoje é o primeiro domingo do novo ano, né? Isso tem um peso para a gente, porque nós não somos como Deus, né? Onde o tempo indifere, onde Ele é Senhor do tempo, né? Os nossos dias são curtos e contados, né? Hoje aqui estamos, amanhã Deus pertence. E é bom que a gente possa estar na casa de Deus para adorá-lo, para louvá-lo e para aprender um pouco mais como servi-lo, né? E sempre aguardando, então, a oportunidade final, né? De estarmos todo o tempo com Deus, onde Ele vai emprestar para a gente a sua eternidade. Vai nos condicionar a sermos eternos também, né? Voltar a fazer aquilo pelo qual Ele tinha planejado desde o princípio. Sempre que eu tenho a oportunidade de pregar em São Caetano, e eu gosto de estar aqui, mas também eu fico especialmente nervoso. Eu prego mais em outras igrejas do que aqui na minha própria igreja, em São Caetano do Sul. Mas aqui a responsabilidade para mim é sempre maior. Talvez porque não tenha como aparentar absolutamente nada, né? Vocês me conhecem desde quando eu era garotinho. Alguns, com certeza, né, Wilson? Me viu pequeno, deu croque na minha cabeça. O tempo está passando, você está ficando velho, viu, Wilson? Que eu já estou também ficando velho. Eu estive estudando bastante o tema que eu vou pregar para vocês hoje. Na verdade, toda vez que eu venho pregar, eu não faço para vocês de forma primária, né? Eu entendo que nós todos somos muito parecidos e que as necessidades que nós temos também são muito parecidas. Então, por isso, eu busco estudar algum tema, estudar alguma parte da Bíblia que fale comigo. E eu saio lendo diversas coisas e de vez em quando salta um sermão, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Uns textos que eu vinha lendo e que saltou um sermão. Eu ouvi essa expressão saltar sermão do pastor José Alves semana passada na minha casa. E eu gostei, porque é isso que acontece mesmo, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, de repente a gente já passou diversas vezes por aquele texto, né? Ou por aquele conjunto de textos e de repente vem um insight ou vem alguma coisa que você não tinha enxergado até então, né? Eu comentei com a Cristiane que o tempo é meu inimigo hoje, porque eu comecei a ler tanta coisa que eu resolvi que eu vou tentar pregar tudo para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Espero conseguir fazer de uma forma organizada que Deus fale ao coração de vocês. Vocês conhecem o Davi, meu filho, né? Na infância, toda vez que ele queria assistir algum desenho, ele falava assim, coloca Moisés. E eu vou pregar para vocês um pouquinho a respeito de Moisés. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 3, a partir do verso 1. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento,
Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vocês conhecem bem a história? Moisés ainda reluta um pouco, e Deus pede para que ele lance a vara no chão. Ele pega a vara, essa vara se transforma em cobra, ele pega a vara de novo e ela volta a ser cajado. Ele ainda insiste com Deus, Deus pede que ele coloque a mão dentro do manto, ele tira a mão, está toda cheia de lepra, Deus pede que ele retorne a mão e a mão fica curada. Depois ele pergunta quem ele anunciaria a Faraó que eu havia enviado, e Deus fala assim: ó, eu sou, diz para Faraó que eu sou te enviou, né? Moisés, junto com Arão, que Deus o enviou para ajudá-lo, vai até Faraó e pede que Faraó deixe o seu povo ir. Faraó acha aquilo tudo muito engraçado, né? Ou muito ousado, e não permite. E aí começa então a ter uma série de eventos, né? Pragas uma após uma, onde Deus feria o Egito de alguma maneira. E então Moisés voltava até Faraó, e Faraó falava assim: ó, pede para Deus parar com essa praga, que eu deixo o povo ir. E Moisés pedia para Deus que parasse com a praga, e quando Moisés já chegava até Faraó, ele dizia assim: não, mudei de ideia, o povo não vai ir não. E assim aconteceu sucessivas vezes, até que lá em Êxodo 10, eu quero que vocês acompanhem comigo, do verso 24 ao 27. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te, que não mais te veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Durante as solicitações de Moisés, nas últimas pragas que estavam caindo sobre o Egito, Faraó começou a fazer concessões. Ele começou a dizer assim: ó, ok, você quer ir lá adorar o seu Deus? Então vão os homens, ficam aqui as mulheres e as crianças, os homens podem ir. E Moisés falou: não, eu não posso ir sem as mulheres e as crianças também precisam ir. Aqui, depois da 9ª praga e antes da última praga, Faraó fala assim: ó, tá bom, ok, então vão você, os homens, as mulheres e as crianças, deixa somente o gado aqui. E Moisés fala para ele: mas como eu vou adorar a Deus e vou de mãos vazias, né? Eu não sei nem o que Deus vai requerer de mim lá. Como que eu posso ir até sair daqui e adorar a Deus de mãos vazias? E a Bíblia é bem enfática, né? Que ele fala assim: ó, nenhuma unha ficará. E nesse momento foi selada a sorte de Faraó e do Egito. Porque quando o Faraó ameaça Moisés, fala assim: se eu te ver de novo, você vai morrer, né? Ele definiu o seu futuro. E a 10ª praga foi a praga mais dolorida
para o povo egípcio. O primogênito de cada casa do Egito veio morrer, né? Imagina a dor, o luto que houve. Então, Faraó e os egípcios praticamente clamam para que o povo de Israel saia. Clamam para que o povo de Israel saia. E eles saem com os homens, as mulheres, as crianças, o gado, e com muita riqueza que eles ganharam também dos seus senhores. Saem com joias. E quando Deus fez o chamado para Moisés, lá em Êxodo 3, né? No verso 12, ele fala assim, ó, e você vai estar aqui, né? Você vai voltar aqui nesse monte para adorar. E depois de 3 meses que o povo de Israel tinha caminhado pelo deserto, esse dia finalmente chegou. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 19, do verso 1 ao 6. A gente vai ler. Diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. Ele disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como os levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. No verso 7... veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia dito. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés voltou para Deus e relatou o que o povo tinha dito, que tudo o que Deus ordenasse, ele o faria. A partir daí, então, começa um sobe e desce nesse monte, que vai desde o verso 19 que a gente começou a ler, né, até o verso 35. Até o capítulo 35 de Êxodo. Mas Deus, convocando de novo Moisés para subir no monte, começa a dar uma série de orientações. E a primeira orientação que Deus dá está em Êxodo 20, e é onde está relatado os 10 mandamentos. Deus expressa a necessidade do povo de amar a Deus acima de todas as coisas, se relacionar com Deus e também de ter um relacionamento bom com o seu próximo, né? Os primeiros 4 mandamentos, falando a respeito da santidade de Deus, de como dele sendo o único Deus, de não se poder brincar com Deus, zombar de Deus, da necessidade de reverência a Deus. No 4º mandamento, fazendo referência ao Deus Criador e dando os motivos pelos quais ele merecia adoração e deveria ser adorado. E a partir do 5º mandamento, falando a respeito da relação entre nós, pais, filhos, com os nossos próximos, com o nosso vizinho, com todas essas coisas. O povo de Israel, quando ficou no Egito, ele perdeu a sua identidade. Ele não foi um povo livre. Quando José esteve lá e os seus irmãos, Jacó, a princípio eles eram livres, né? José era um dos governantes do Egito. Mas o tempo fez com que esse povo crescesse, as bênçãos de Deus recaíssem sobre eles, e o povo do Egito temeu. E a partir daí começaram a escravizá-los, e depois de 430 anos de história, eles tinham perdido a sua identidade, não sabiam mais o que era a adoração a Deus, não conheciam mais esse Deus, necessitavam aprender todas as coisas. E por isso que Deus, quando os resgata da terra do Egito, passa a partir de Êxodo 19, né, a instruir o povo a respeito de tudo. E Deus começa instruindo eles a respeito dos 10 mandamentos. Mas se vocês forem acompanhar na Bíblia, depois disso, Deus fala a respeito dos servos, a respeito de violência, a respeito de propriedade. Deus vai falar a respeito de leis civis e religiosas, a respeito de testemunho falso, vai falar a respeito de deveres de juízes, vai instruir a respeito das festas todas que eles deveriam ter, né? Deus começa a ensinar cada
item de vida para o povo. E isso fazia uma diferença muito grande, porque imaginem vocês, há tantos anos atrás, um povo com tanto conhecimento e com tanto detalhe, né? As leis de saúde que Deus enviou a Moisés, né? E a forma como eles cuidavam da higiene pessoal, a forma como eles se organizavam, era um diferencial muito grande. Aonde as pessoas olhavam para o povo de Israel, acampado naquele deserto, se via a mão e a instrução de Deus. Numa desses sobes e desces do monte, nós chegamos finalmente ao ponto em que Deus entende que o povo de Israel está pronto para adorá-lo. E eu queria que vocês lessem comigo Êxodo 24, 12 ao verso 18. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe em mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se achegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Até então, nessas idas de Moisés a falar com Deus no monte, sempre Moisés tinha levado alguém com ele. Em determinado momento, Deus pediu que fosse Moisés, Arão e um outro sacerdote, 70 anciãos do povo. E a Bíblia relata que esses 70 anciãos puderam ver a presença de Deus, né? E relata que a base, onde ele pisava, era como uma pedra preciosa e um resplendor muito grande. Mas neste momento, Moisés, junto com Josué, estavam só no monte. E chegando Deus ao monte, houve uma nuvem muito grande. E Deus pede então que só Moisés suba até o cume. E de novo Deus começa a falar de coisas que eram importantes e fundamentais para que o povo de Deus soubesse como servi-lo e adorá-lo. E aí ele começa a relatar como eles deveriam construir o tabernáculo, a casa de Deus, que seria o local de adoração. E vai falar a respeito da arca, do propiciatório, da mesa, o que deveriam ser feitos dos serviços em cada um desses lugares. E Moisés vai ouvindo tudo isso, e como vocês ouviram lá no início do capítulo, fala que ele ficou 40 dias e 40 noites nesse lugar. No verso 33, no capítulo 33, na verdade, capítulo 31, no verso 12, Deus retoma a falar com Moisés a respeito dos 10 mandamentos. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá. E vai discorrendo a respeito do sábado. E no verso 18 ele diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Enquanto isso, lá no arraial do povo de Israel, que tinha sido convidado a separar e se purificar antes que Moisés subisse ao monte, o povo achou que Moisés demorou demais. E é triste a gente ver esse episódio, porque a partir do capítulo 32, eles chegam para Arão e falam assim: este tal Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que se deu dele.
eu não sei o que aconteceu com ele. Façamos para nós um Deus para que nos guie no caminho. E isso é extremamente incompreensível, porque esse povo tinha visto as 10 pragas. Eles estavam fugindo de Faraó, quando o Faraó se arrependeu de tê-los deixado sair. Eles estavam diante do Mar Vermelho, montanha dos dois lados, o exército de Faraó vindo por trás, e eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles tiveram sede no deserto e Deus lhes deu água. Eles tiveram fome no deserto e caiu pão do céu. Mas agora que eles estavam diante do propósito pelo qual eles tinham saído do Egito, que era a adoração a Deus, eles acharam que 40 dias de espera tinha sido muito tempo. E me surpreende Arão, que era irmão de Moisés, que tinha ouvido tantas vezes Deus falar com Moisés e tinha visto tantas coisas, e era o sacerdote do povo, chamar as pessoas e falar assim, sabe aquelas joias que vocês tinham, que vocês receberam quando saíram do Egito? Tragam para mim. E eles então derreteram ouro e fizeram um bezerro de ouro. E a Bíblia vai dando detalhes, e vai falando no capítulo 32, que eles começaram a adorar e oferecer sacrifícios a um bezerro de ouro. Então Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, desce. Desce porque o povo se corrompeu. E Moisés começa a falar com Deus, e Deus, em determinado momento, olha para ele e fala assim, quer saber de uma coisa, Moisés? Eu acho que a gente pode seguir só nós dois. Esse povo tem uma dura cerviz, é o termo que a Bíblia diz, né? Em outras versões fala assim, é um povo obstinado. Vamos fazer o seguinte, eu faço de você uma grande nação. E se Deus tivesse feito de Moisés uma grande nação, ele não teria quebrado a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, porque Moisés era de uma descendência dessas pessoas. Mas aí então Moisés olha para Deus e fala assim, não, Deus, calma, você está nervoso. Esse povo, você tirou lá do Egito, veio caminhando com ele até aqui, tem ajudado, tem estado conosco, calma. Então, a Bíblia fala que Deus se arrependeu, né, do mal que faria. Então Moisés começa a descer. Desceu o monte porque ele sabia que tinha dado ruim, como diríamos hoje. E ele encontra com Josué, né, que tinha subido com ele, e eles continuam descendo. E Josué começa a falar assim para Moisés, nossa, estou ouvindo um alarido lá no arraial, né? O que será que aconteceu? E aí Moisés fala para ele, esse alarido, esse barulho, não é nem de vitória nem de derrota. Porque eles estavam tão acostumados a viverem essa experiência, né? Os povos conquistando um ou outro, e os exércitos comemorando, ou os exércitos lamentando a derrota. Mas Moisés fala, isso não é nada disso não, isso é canto e dança. E quando eles finalmente descem e veem o arraial, eles veem no centro do arraial um bezerro de ouro. E o povo que foi convidado para estar lá adorando a Deus, estava adorando um ídolo. Moisés fica furioso. Lembra? Ele tinha falado, calma, Deus. E agora quem estava furioso era ele. Ele pega as tábuas que Deus tinha escrito, que Deus tinha talhado, escrito com seu próprio dedo, onde estava expresso o caráter de Deus para o povo de Israel, para que eles conhecessem o Deus a quem eles deveriam servir, e quebra. Joga no chão e quebra. O capítulo 32 termina de uma forma muito triste. Porque, por conta desse pecado, muitos dos filhos de Israel foram mortos. Moisés convoca a tribo de Levi, que viria a ser a tribo a sacerdotal, né? E eles saem e vão aos líderes do povo que fomentaram essa idolatria, fomentaram essa adoração a um ídolo, né? E o matam. Então a Bíblia fala que amigo matou amigo, que pai matou filho. Foi um momento muito triste. Por que eu estou falando isso para vocês agora, né? No início de um ano, né? Sermão meio esquisito, né? Eu quero falar para vocês que
o tema central, a grande controvérsia que existe no mundo, sempre foi e sempre será a quem adoramos. Satanás no céu, ele quis usurpar a adoração que pertencia a Deus. Em determinado momento ele falou assim: colocarei o meu trono no norte, acima das estrelas. Ele sempre quis ser igual a Deus e ele não se conformou em não conseguir a adoração que tinha Deus. E desde então, a todo momento, o tema central da controvérsia do mundo, do mal, tem sido a quem você quer adorar e a quem você está adorando. O povo de Israel tinha se perdido. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó parecia muito distante. Você olhava para eles dentro do Egito e eles não tinham nem a oportunidade de adorar a Deus. Não conheciam mais esse Deus. Deus estava muito distante. Mas Deus, como disse o relato lá, ouviu a súplica deles e viu que eles eram afligidos e falou: eu vou resgatar esse meu povo. O plano não morreu. E ele levanta Moisés para fazer isso, e tudo o que aconteceu até então, o objetivo era que o povo de Israel fosse livre para poder adorar o único Deus verdadeiro. E quando a promessa vai se cumprir, anunciada a Moisés, quando houve o chamamento para essa missão, quando eles estão diante do monte e que Deus tem preparado todas as instruções, está tudo prontinho para que eles saibam construir o tabernáculo e adorem a Deus como Deus gostaria de ser adorado, eles resolvem adorar um ídolo. Foi assim com Adão e com Eva. Para Eva, Satanás disse que ela poderia ser igual a Deus. E tem sido assim com a gente também. Satanás tem tido e trazido diversas maneiras e motivos pelos quais nós deixemos de adorar o nosso Deus ou passemos a adorar a qualquer outra coisa. Se a gente não tem construído um bezerro de ouro, talvez nós tenhamos construído muitas tarefas e tenhamos nos esquecido de estarmos na presença de Deus, o adorando e o louvando e o servindo. O povo de Israel esqueceu o que Deus tinha feito por eles, esqueceu que o mar vermelho tinha se aberto, que as pragas tinham caído, esqueceu o grande Deus que tinha sido na vida deles, esqueceu que o Eu Sou se manifestava todas as vezes no meio do seu povo. A Bíblia diz que Moisés tinha o costume de colocar uma tenda fora do arraial. Ele chamava de tenda da congregação. E quando ele se levantava e se dirigia até a tenda da congregação, as pessoas acampadas saíam das suas tendas e ficavam observando. Moisés caminhava, ia até a tenda, e lá ele entrava para falar com Deus. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem o cobria e a presença de Deus se manifestava no meio do povo. Eles observavam isso constantemente. E é bonito você perceber que isso não era só um privilégio de Moisés. A tenda da congregação estava para lá para todo mundo que tivesse alguma questão a falar com Deus. Mas quando eles tiveram a oportunidade de estar diante do monte onde Deus os tinha convidado para adoração, eles escolheram adorar um bezerro de ouro. No capítulo 33 de Êxodo, Deus começa a falar para Moisés que: Moisés, fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo. Um anjo vai com vocês, ajuda lá a vencer os heteus, os cananeus, os jebuseus. Segue com o anjo. E Moisés começa a clamar: não, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Eu quero que o Senhor vá conosco. E então Deus começa a falar com Moisés. E eu quero ler com vocês no capítulo 33, a partir do verso 18. Não, vou voltar um pouquinho. 33, 7 ao 11. Diz assim:
Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo o seguia, cada um pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia coluna de nuvem e punham-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, é o texto que eu queria ler, face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Nun, não se afastava da tenda. Aí sim, a partir do verso 18. Diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 pedras. Verso 5 do capítulo 34. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve diante dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este é o povo de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Parece até um pouco contraditório o final do verso 11 com o que eu estou lendo a partir do verso 18. No verso 11 diz assim: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. E respondeu-lhe o Senhor: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecerei de quem compadecer. Porquanto homem nenhum poderá ver a minha face, porque se alguém ver a minha face, não viverá. Ué, Moisés falava ou não falava face a face com Deus? Quando ele entrava na tenda, Moisés falava face a face com Deus ou não? Aqui está falando de 2 experiências muito diferentes. Deus, pela misericórdia que ele tinha do povo, quando ele descia até a tenda da congregação, pela misericórdia que ele tinha de Moisés, ele não se manifestava em glória. Moisés falava face a face com Deus, acho que é muito parecido com o que Jesus falou face a face com os discípulos ou com qualquer outro dos viventes. Assim como Deus falou com Abraão, assim como Deus falou com com outros personagens mais da Bíblia. Mas Moisés tinha feito um pedido especial, ele falou assim: permita-me que eu veja a tua glória. E a resposta de Deus para Moisés foi assim: a minha bondade você vai poder ver. E me impressiona isso, sabe por quê?
Porque eu fico imaginando que durante algum tempo Moisés pode ter se achado mais bonzinho que Deus. Lembra? Deus falou assim, ó, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu faço de você uma grande nação. E Moisés, não, Deus, calma, não faz isso não. Você vem caminhando, você vem estando com a gente. E depois ele começa a insistir, Deus, eu quero que você venha com a gente. Quando Deus fala assim, eu vou te mandar um anjo, o anjo vai à frente de vocês. E Moisés acho que olhou para si mesmo e falou assim, eu tenho servido a Deus, sou tão amigo de Deus e tenho tido até mais complacência do que Deus em relação a esse povo. Então quando Moisés pede que Deus permita que ele veja a sua glória, a resposta de Deus é que toda a minha bondade passará diante de você. E eu não sei o que foi que Moisés viu. Eu não sei que nome ele escutou, porque a Bíblia fala que passou o nome de Deus diante de Moisés. Eu sei que não foi eu sou, porque ele já tinha ouvido. Eu não sei o que foi que Moisés viu, mas ele se depara ante a grandiosidade desse Deus e começa a orar. Deus, você é infinito em misericórdia. Infinito em misericórdia. A gente tem sido convidado a adorar a Deus todo o tempo. E a gente também tem feito a mesma caminhada que o povo de Israel rumo a Canaã. Nós falamos que caminhamos rumo a Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. Caminhar rumo a Canaã celestial. E quando a gente olha as histórias do povo de Israel, muitas vezes a gente fala assim, povinho difícil. Povinho difícil. Como pode, né? O cidadão pôs o pé em terra seca. E mesmo assim acha que Deus não pode dirigir a vida deles. Né? Eles eram escravos até outro dia. Comem pão descendo do céu e pedem carne. Povinho difícil. 2019 só está começando. E eu queria que vocês fizessem uma retrospectiva. Tenho certeza que vocês já fizeram. Mas que vocês lembrassem das coisas que vocês pensaram. E entendessem que até aqui o Senhor nos guiou. E se Ele nos guiou até aqui, muitas vezes foi com a sua mão poderosa e nos libertou de coisas que a gente desconhece ou de coisas que a gente conhece bem e não conseguia sair. Se eu fizer uma retrospectiva, eu tenho visto que na minha vida e na minha família, esses últimos anos têm sido muito difíceis, muito duros. Mas se eu estou aqui é porque Deus me guiou até aqui. E isso acontece na vida de todos vocês, eu tenho certeza. E se nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Porque nós não merecemos. Moisés vai falar a respeito desse tema quando o povo está, de novo, né, dessa história. Ele vai relembrar com o povo quase 40 anos depois, quando eles estão para atravessar o Rio Jordão. Vai estar lá em Deuteronômio 7, 8, 9. E ele vai falar desse tema, porque esse tema foi muito dramático na história de Israel. E quando ele recorda esse tema, né, ele está dizendo que até aqui nos guiou o Senhor com grandes feitos, mas que a gente não pode se esquecer de louvá-lo e adorá-lo por isso. Né? Deus te trouxe aqui pela graça, mas Ele tem um pacote de instruções para te dar. Deus fez com que Moisés subisse ao monte para que ele recebesse instruções para dar ao povo. Nós todos começamos a caminhar o caminho para Canaã pela graça, e pela graça somos salvos. Não tem nenhuma outra coisa que é necessária. Pela graça somos salvos. Mas Deus nos convida então, a partir do momento que recebemos a sua graça, a caminharmos com Ele. Ele nos convida à obediência. Não foi à toa que as instruções começaram pelos 10 mandamentos, e quando termina o pacote de instruções, o que Deus entrega para Moisés é de novo uma tábua escrita os 10 mandamentos. Não foi à toa que essas tábuas foram quebradas e que Deus falou para Moisés, ok, vamos recomeçar, então lavra 2 tábuas de novo que eu vou escrever de novo. Deus nos convida a sermos servos obedientes. Deus nos convida a andarmos nos seus caminhos, a fazermos a sua vontade, o adorarmos verdadeiramente.
Nós não fomos convidados a sermos um povo porque nós merecemos. A Bíblia fala que quando Moisés, fazendo referência ao povo de Israel, fala assim, vocês não foram escolhidos porque vocês eram o principal povo, porque vocês eram o maior povo, ou porque vocês obedeciam às leis de Deus, ou porque vocês serviam a Deus. Vocês foram escolhidos pela graça de Deus, e isso também se aplica a nós. Não é porque nós conhecemos a verdade, não é por nada disso que nós fomos escolhidos. Nós somos escolhidos para sermos povo de Deus pela graça e misericórdia de Deus. Então somente por isso, não há mérito em nós em relação a isso. E Deus estendeu essa graça para cada um de vocês até o dia de hoje, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas nós somos convidados, a partir do recebimento dessa graça, a trilhar os caminhos que Deus nos ordena. A Canaã celestial está à cerca. Está à cerca. O povo de Israel que fez foi retardar a entrada na Canaã. E o que parece que nós fazemos é retardar a nossa entrada na Canaã celestial também. Eu queria mudar um pouquinho a perspectiva. Eu tenho falado a respeito do povo, mas eu queria falar um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés, como eu li para vocês no texto, ele andava com Deus. E falava com Deus como se fosse um amigo, né? Mas ele ousou pedir maior unção. Quando ele fala para Deus assim, permita-me ver a tua glória, ele sabia que ele não conhecia Deus plenamente. Que o que ele tinha de Deus era um vislumbre. Era um vislumbre. Que a face de Deus não estava completamente revelada. Eu, quando olho a Bíblia, eu não penso que eu quero ser povo de Israel. Nem os santos que subiram e vão estar na Canaã celestial. Quando eu olho a Bíblia, eu tenho o desejo de ser Abraão. Eu tenho o desejo de ser Moisés. Eu tenho o desejo de ser Daniel. Eu tenho o desejo de algo mais. Eu tenho o desejo de entregar a minha vida a Deus de uma maneira completa. E a minha oração para Deus, Deus, permita-me ver toda a plenitude da tua bondade. Permita-me andar na plenitude da tua bondade, porque se eu olho para mim mesmo e me acho bom, às vezes, porque eu faço uma determinada coisa, porque eu procuro ajudar o meu próximo, porque eu procuro andar no trilho, eu não estou querendo todo o conhecimento e plenitude de Deus. Eu sei que aqui a gente não vai poder ver a face de Deus em toda a sua glória, porque se nem Moisés pôde. Mas eu tenho que baixar minha cabeça e orar a Deus e permitir, Senhor, Senhor, permita-me te conhecer. Permita-me te conhecer na tua plenitude. Permita-me te conhecer na tua glória completa. Porque isso faz mudança de vida. Moisés tinha ficado na tenda com Deus muitas vezes. Moisés tinha subido ao monte, tinha ficado 40 dias e 40 noites conversando com Deus. E recebeu instruções de Deus de todo o tempo. Mas só foi na última vez, quando Moisés pediu que ele pudesse entrar na glória de Deus, que Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites lá, recebeu instruções de Deus, que ele desceu e o seu rosto resplandecia. As pessoas olhavam para Moisés e o seu rosto brilhava, porque ele tinha tido um contato real e verdadeiro com Deus. E o capítulo 34 e 35 relata que Moisés cumpriu a sua missão. Ele tinha subido ao monte para receber a instrução de Deus e dar essa instrução ao povo. E com o pecado do povo, a sua missão tinha sido abortada. Ele mesmo abortou, né? Deus nunca pediu para que ele quebrasse as tábuas. Mas quando ele subiu de novo ao monte, esteve diante da presença de Deus, recebeu novas tábuas, ele cumpriu a sua missão. E quando você vai ver lá em Deuteronômio, quando está às portas de entrar em Canaã, e que Deus fala para ele que ele não vai entrar em Canaã, ele sente muito isso. Mas os planos de Deus para ele eram planos muito maiores. A gente está só começando um novo ano. E o motivo de nós vivermos não mudou. O propósito que a gente tem que ter na vida não mudou, continua sendo o mesmo. Nós somos criaturas de Deus, feitos à sua semelhança, para o louvarmos e o adorarmos em verdadeira adoração. E diante de nós vai ter um mundo que vai tentar nos desviar disso a
todo momento, a todo momento. Temos adorado o dinheiro, temos adorado a nossa casa, temos adorado o nosso carro, temos adorado talvez a nossa família, temos adorado diversas coisas. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus, tomou o lugar de adoração de Deus. Se a gente fala que a gente não construiu um bezerro de ouro, nós temos construído outros ídolos. Quer saber aquilo que você adora? Vê onde fica dedicada a excelência do seu tempo. O tempo de excelência, aquele reservado, aquele que é para você o mais especial, tem sido dedicado ao quê? A quem? Deus nos convida a adorarmos verdadeiramente. E nós só vamos conseguir adorar verdadeiramente se o conhecermos verdadeiramente. Que a nossa oração hoje e durante todos esses dias que a gente vai ver em 2019 seja: Senhor, permita-me que eu veja a plenitude da Tua glória. E que Deus possa ser misericordioso para cada um de nós e nos apresentar toda a sua bondade. Deus abençoe vocês.